Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 46. O capítulo do Livro dos Médiuns é o capítulo 24. Hoje nós íamos iniciar um assunto a respeito de casas espíritas sérias e de casas espíritas não sérias. Como nós já anunciamos em outros vídeos, que hoje é pelo menos uma semana, né? Essa semana iríamos tratar desse assunto. Mas quem tem vó leontina tem uma bengala, né? Então, vó Leontina, ela pediu para que eu não tratasse desse assunto antes de chegar no capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Porque se você recorrer lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, vai lá para você ver. Está escrito assim, ó, das reuniões e das sociedades espíritas, que é o tema, né? Das reuniões em geral, das sociedades propriamente ditas, assuntos de estudo, rivalidades entre as sociedades. Então, veja bem, não há necessidade de nós tratarmos desse assunto agora, casas espíritas sérias e casas espíritas não sérias, já que no Livro dos Médiuns existe o capítulo 29, onde eu sei que nós vamos ter que abordar todos esses itens no capítulo 29. Então seria imprudência, seria irresponsabilidade da minha parte, seria precipitação, porque como o professor mesmo, de vez em quando ele nos diz que ele se preocupa com a qualidade e não com a quantidade. Então eu não estou nem aí preocupado, você entendeu? Porque eu sei que eu tenho esse conhecimento. Eu sei que nos encontramos no capítulo 24. Eu sei que no capítulo 29 existe essa matéria. Então vamos dar tempo ao tempo, né? E vamos esperar chegar lá no capítulo 29, porque assim lá nós vamos ter oportunidade de tratar de outros itens também vinculados à casa espírita. Porque a casa espírita não é só abrir as portas, não, tem todo um trabalho de obra social, obra filantrópica, tem todo um processo por detrás de uma casa espírita séria. Tem assistência jurídica, tem estatuto, tem os regimentos todos, tem a diretoria, os membros que podem fazer parte de uma diretoria, quais os membros, quais os setores
que cada um, né, assim, administram, quantos anos a diretoria prevalece ali, aquela diretoria, tem eleição, tem convocação eleitoral, olha só para você ver que absurdo, entendeu na casa espírita. Então tem todo um trabalho dentro da casa espírita séria. Então vamos deixar para o capítulo 29, porque lá nós vamos poder tratar melhor. Não significa que agora, por exemplo, se começássemos agora, que não iríamos tratar. Sim, iríamos sim tratar. Mas acontece que trataríamos do assunto agora, né? Tratamos desse assunto agora. Daqui uns 20 dias, mais ou menos, deparamos com esse capítulo 29. Aí nós vamos ter que tratar tudo de novo? Não, vamos ter paciência, né? Então, aqui no capítulo 24, na questão 21, Kardec, ele diz assim, olha só para você ver. Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, isso é muito importante, né? Os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral, então pensemos da seguinte forma: a pessoa que aqui na Terra, o que Kardec está querendo dizer aqui é o seguinte: a pessoa que aqui na Terra, ele só teve uma preocupação moral ou material. Então, por exemplo, vamos analisar por um lado, assim, com todo respeito. A pessoa que aqui na Terra, ele foi promíscuo, a vida inteira promíscuo. O outro, a vida toda desviou verba pública. O outro, que a vida toda, durante 60, 70 anos, foi político. O outro que foi 80 anos aproximadamente professor. O outro foi padre. O outro foi materialista. O outro, muito apegado a bens materialista, muito apegado a bens materiais. Porque você sabe que materialismo é uma coisa e apegado a bens materiais é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com isso. Quando fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali é muito materialista, a pessoa associa-se de que aquela pessoa é apegada a bens materiais. E não é por aí. Você vai conversar com aquela pessoa que é materialista e você percebe que ela é mais desprendida de bens materiais do que aquela pessoa que conversou com você. Então a gente tem que raciocinar bastante, porque senão a gente comete certos julgamentos sem saber. Mas vejam, a pessoa que aqui na Terra foi apegada a bens materiais, fanático, né? Obsidiado por isso, obsidiado por aquilo. Não tem essas pessoas que são colecionadoras de figurinha?
outros de tampinha, outros são colecionadores de quinquilharia. O que é isso, quinquilharia? Coisas velhas. Tem gente que gosta, parece que a pessoa é um antiquário. Ele gosta de colecionar estribo de cavalo, né, de arreio de cavalo. Ele gosta de colecionar coisas antigas. Tem uns que gostam de colecionar marcas de cerveja. Então, quando fala assim em colecionadores, então tem desde um prego até um avião. Carro, quantos colecionadores de carro? Moto, bicicleta. Então tem colecionador de tudo. Só que nós não podemos nos esquecer que todos esses colecionadores, todos os colecionadores, desde um prego até um avião, são obsidiados. Isso é um tipo de obsessão. Isso é um tipo de fascinação. E Allan Kardec, mesmo no Livro dos Médiuns, aqui ele nos diz a respeito da obsessão simples, ele nos fala da fascinação e também nos fala da subjugação. Depois ele resume, todas as três não deixa de ser uma obsessão. Então todos esses seres são obsidiados. Tudo isso não passa-se de uma obsessão. Você entendeu? Obsessão. Por exemplo, as pessoas, por falta de raciocínio, a pessoa não consegue assimilar uma coisa de uma outra. Então, por exemplo, o que é depressão? O que é depressão? Quando a gente pergunta o que é depressão? Oi, meu amigo, tudo bem? Você sabe o que significa depressão? Ah, eu sei. Sabe? Eu já tive. Mas como que você já teve? Já teve depressão? Já. Mas como assim? Tive que procurar um psiquiatra, sei que tem. Minha mãe tem depressão, meu pai tem depressão, minhas irmãs têm depressão, e eu tenho amigos que têm depressão. Não é essa depressão que eu estou falando, não. Isso não é depressão. Isso é um transtorno. Veja bem. Depressão é um buraco. Você vai caminhando no asfalto. Não tem uma depressão assim no asfalto, assim, como se fosse uma valeta. Um cânion é uma depressão. Um buraco é uma depressão. Então, olha só para você ver como são as coisas. As pessoas não assimilam. Só que se associa aquilo ali, sabe por quê? O transtorno depressivo, porque a pessoa parece que ela, conforme os relatos dela, parece que ela se vê dentro de um buraco. Então, associa-se a depressão àquele buraco. Ou aquele buraco à depressão, né? Então, por exemplo, quando se fala assim para a pessoa assim, meu amigo, você, nessa rua aqui, vou te perguntar para você uma coisa. Nessa rua aqui tem tartaruga? Aí você pode pensar assim, Luiz, mas você está perguntando, você está comentando algo assim tão sem nexo, porque as pessoas não analisam que está tudo aqui relacionado à leitura. Eu pergunto para você assim, meu amigo, nessa avenida aqui, tem tartaruga? Tem alguma tartaruga nessa rua aqui? Tartaruga?
Deixa eu ver. Olha, eu moro nessa rua aqui, no final dessa rua aqui, e eu não conheço ninguém que tem tartaruga nessa rua. Mas, meu amigo, eu não tô perguntando se nessa rua tem aquelas tartarugas lá do oceano, lá do mar. Não. O que eu quero dizer, tartaruga, é aquela alteração. Porque não tem. A depressão. Depressão. Depressão é um buraco. Tartaruga é aquela elevação. Olha só para você ver. Aí a pessoa fala assim, olha, eu não sei, não conheço ninguém que tem tartaruga nessa rua aqui não. Aí você continua com o seu automóvel. 500 metros à frente você depara com uma tartaruga, que é aquela lombada. Aquela lombada, chama tartaruga. As pessoas não raciocinam. Mas por que será, né? Então, os espíritos dos que na Terra tiveram uma única preocupação material ou moral. Então, nós já estamos esclarecendo isso aí. É aqueles que tiveram uma única preocupação moral, né? Ou material. Se não desprenderam da influência da matéria, veja bem, é interessante, né? Por isso que é gostoso o esmiuçamento. Eu não estou preocupado em terminar essa página aqui hoje, não. Essas pessoas que aqui na Terra tiveram uma única só preocupação material ou moral, que não se preocuparam enquanto aqui estiveram, enquanto aqui estavam. Se eles não se preocuparam em se despojar-se daquilo, em se desfazer daqueles desejos, daqueles sentimentos, daquelas vontades, você entendeu? Enquanto no corpo físico, porque veja bem, a pessoa pode ser assim uma pessoa materialista, né, apegada a bens materiais. A pessoa pode ser um viciado em baralho, pode ser viciado numa sinuca, ele pode ser um viciado na bebida, no cigarro, na sexolatria, na toxicomania. Ele pode ser viciado em tudo. Mas você há de convir comigo que existe recursos aqui na Terra que o leva a se despojar-se disso. Então, quem quer, busca tratamento. E existe especialistas, existe medicamentos que desintoxica a pessoa nesta existência. Desintoxicando, a pessoa, ao retornar à pátria espiritual, ao chegar lá, ela, obviamente, deixou para trás todo aquele processo. Então, aquele bom de carta, ele chega de lá, aquele alcoólatra, aquele, né? Ele chega do lado de lá sem esse processo. Então, observa só pra você ver, ó. Da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas. Vamos voltar um pouquinho. Se não desprenderam da influência da matéria, continuam sob o império das ideias terrenas e trazem consigo uma parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham neste mundo. Fácil é isso de reconhecer-se pela linguagem de que se servem. Então, muito simples isso aqui, gente. Então,
todos os espíritos, todos os seres. Por exemplo, você deseja saber que foi? Você deseja saber que foi você na existência passada? Você deseja saber? Começa a analisar. Ou melhor, começa analisando o teu comportamento ético, moral. Começa analisando as tuas atitudes, os teus comportamentos. Começa analisando as tuas más e boas tendências. Começa analisando a tua personalidade. Você possui uma personalidade forte? Não forte? Quais são os teus desejos? Quais são os teus gostos? Você é uma pessoa orgulhosa, orgulhoso, invejosa, invejoso, ciumento ou ciumenta, egoísta, orgulhosa, orgulhoso? Analise isso tudo. Você é uma pessoa requintada ou requintado, tanto no masculino quanto no feminino. Então, você é uma pessoa dotada de algum transtorno, como por exemplo, toque, não é? Você é portador assim de algumas síndromes, por exemplo, síndrome do pânico. Você é portador de alguma síndrome? Você é uma pessoa assim muito preocupada, uma pessoa estressada. Você é uma pessoa que não tem paciência. Você é uma pessoa arrogante. Você é uma pessoa bruta, que tudo que vem à tua mente você põe na boca e, eu vou usar até esse termo, e joga na cara da outra pessoa. Você é uma pessoa desleixada. Ou você é uma pessoa excessivamente que se cuida. Quais são as tuas tendências? Você gosta de jogatina na tua existência? Jogo do bicho. Você gosta de cartomantes, né? Esses que jogam tarô, essas coisas. Você gosta de Pai de Santo? Você é fanático por algum time? Você é fanático por tatuagem? Olha só para ver como são as coisas. Olha só. Você é fanático por tatuagem? Tatuagem é nada mais, nada menos que um resquício das tribos às quais aquele espírito com condição de alma ali, em existência passada, fez parte. São resquícios de tribos. Tribos primitiva. Porque seres superiores não marcam o corpo. Como aqui na Terra as pessoas marcam os corpos.
Então isso aí não deixa também de ser obsessão. É um transtorno obsessivo. É um fanatismo. Então o fanatismo é obsessão. A fascinação é uma obsessão. A subjugação é uma obsessão. Então essas pessoas são todas subjugadas. Essas pessoas são obsidiadas e automaticamente elas obsidiam outras pessoas. Então esses ambientes onde eles tatuam as pessoas, ali é uma porta do umbral aberta à espera de que as vítimas ali cheguem para poder servirem-se de cobaia. Mas só que aqui não existe vítima. Semelhante atrai semelhante. A pessoa que pensa e vai em busca dessas tatuagens são semelhantes que atrai semelhante. Então você é colecionador de alguma coisa? Colecionador de sapato, colecionador de... Enfim, você coleciona alguma coisa. Isso não deixa de ser uma obsessão. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos continuar nesse assunto.